KNCA11, o Fiagro da Quineia. Vamos ler o relatório de maio de 2025, publicado agora, no dia 9 de junho de 2025. O fundo, ao que parece, tem uma pequena situação com um devedor de um CRI. Vamos continuar o acompanhamento dele aqui no canal. Esse será o tema do nosso vídeo de hoje. O fundo tem um patrimônio líquido total de 2.220 milhões, a cota patrimonial a R$ 102,67, 75 mil cotistas, 2,5 milhões é a média diária de liquidez na B3, R$ 1,18 por cota foi a última distribuição, veremos um pouco adiante. Ele que tem como objetivo o investimento em valores mobiliários, especialmente os CRAs, os CRIs, os FIAGROS e também as letras de crédito de agronegócio, LCA, em que inclusive estão envolvidas aí em situações de polêmicas quanto à tributação do governo do amor. Temos aqui também as letras de crédito imobiliário, todas elas agora, então, possivelmente passíveis de tributação. Esta situação, ao que parece, ainda não foi completamente esclarecida por parte do governo, com esta fome arrecadatória absurda, mas o fato é que se alguns destes veículos forem tributados, o KNCA11, principalmente também os demais fiagros, serão afetados. Veremos então as cenas dos próximos capítulos. Na data que eu gravo aqui com vocês, pessoal, o KNCA11 cota na B3 a R$ 94,99, fazendo o P sobre VP de 0,93, uma variação positiva nos últimos 12 meses de 8,4%. A última distribuição, como comentamos, R$ 1,18, paga agora no dia 12 de junho de 2025, fazendo um yield mensal de 1,21, anual de 13,5%. Investindo R$ 1.000 há 2 anos em KNCA11, o cotista teria hoje, já considerando o reinvestimento dos dividendos, R$ 1.176,50. Apesar desta recuperação positiva no mercado secundário, o KNCA11 ainda não supera os TDI, segundo o investidor 10. No período, o KNCA deu apenas 17,65, o CDI 24,9 e o IPCA 9,26, também o IFIX 12,19. Então, ele ainda supera apenas o IFIX, mas não supera o CDI. Ponto de atenção, então, por parte do cotista. A cota aqui no mercado secundário chegou lá em dezembro aos R$ 73,34 e desde então buscou uma pequena recuperação, decresceu bastante agora em janeiro aos R$ 78,81 e agora teve o seu pico lá aos R$ 97,43, repousando na casa aí dos R$ 94,99, R$ 95, 0,93 o P sobre o valor patrimonial. Mas voltando aqui para o relatório, pessoal, segundo a gestão, durante o mês de maio, realizou pequenos investimentos aí no mercado secundário através de ativos que já possuía no fundo. A taxa interna de retorno da carteira de ativos-alvo é estimada em aproximadamente CDI mais 6,66 ao ano e IPCA mais 9,22, conforme vemos aqui nos destaques. A gestão ressalta aqui que a carteira do fundo permanece adimplente, por enquanto tranquila, mas veremos que tem uma situação aqui de pequeno monitoramento por parte da gestão no final do vídeo. A distribuição de dividendos, R$ 1,18, fazendo 1,16, correspondente a 102% da taxa DI, 120% do CDI, considerando o bruto do IR, a alíquota de 15%. O fundo iniciou as operações em 2021, não há taxa de performance, 1,20% ao ano é a taxa de administração, aberto ao público em geral. Ao final de maio, o KNCA 11 apresentava a alocação em relação ao seu patrimônio de 104,6% em relação aos ativos-alvos e 6,5% em instrumentos de caixa. A parcela investida em CRA atrelada à IPCA corresponde a 38,7% do patrimônio do fundo, ao passo que o montante investido em CRAs indexados ao CDI corresponde a 50,9% do patrimônio do fundo. Já a parte investida em Fiagro FD corresponde a 15,1% do PL e conforme verificamos aqui na tabela, a indexação de CRAS CDI dando uma taxa média de 3,98, aquisição de 4,46 e a taxa média de CRAS indexadas à inflação correspondendo a uma taxa média de 9,2%, adquisição de 8,10%. O LCI são 2,8% do patrimônio do fundo alocados neste veículo, 100% aí do CDI, 96% isento de IR. Em relação ao caixa, 3,7%, também indexado ao CDI, 100% de IR. Na distribuição geográfica do fundo, ele segue com a distribuição majoritária aqui em São Paulo, mas ele tem também
Mato Grosso, tem o estado do Pará, tem Minas Gerais, tem a Bahia, tem o estado do Porto Alegre, a região sul, a região centro-oeste e também os principais estados lá da região nordeste, inclusive na região norte, bem tranquilo. A indexação de CDI 53,7%, a indexação IPCA 43%, 3,3% do PL aqui em Selic. A maior exposição está aqui para o setor de bioenergia, 32,6%, mas ele tem citricultura 11%, produção de insumos 11% também e proteína animal 8,5%. Em relação à DRE do fundo para maio, ele fez 26 milhões e 100 mil reais de resultado líquido, fazendo aí 1,21 por cota, dos quais ele distribuiu apenas 1,18, permanecendo lá a reserva em R$ 1,32 por cota. Em relação à atribuição de performance, segundo a gestão, os resultados apurados ao longo do mês de maio refletem a variação de IPCA de abril e de março. De abril foi 0,43 e de março 0,56. A mediana do relatório Focus segue lá em 5,46% ao ano. Na parcela indexada aqui ao CDI, pós-fixada, ela foi beneficiada aí pelo aumento da Selic de 14,25 para agora 14,75, permanecendo lá aos 14,75, uma projeção, uma indicação lá do relatório Focus até o final de 2025. Em relação ao resultado de reserva do fundo, 1,32, como comentamos, a gestão comenta aí que a reserva do fundo permanece aí como ferramenta adicional da gestão do KNCA 11 em relação à alavancagem de compromissadas reversas, 11,1% do patrimônio líquido do fundo. Então, ponto de atenção a esta alavancagem que já começa a se descolar daquilo que gostamos no canal de no máximo 10% de alavancagem. Em relação à movimentação e à liquidez na B3, 2,5 milhões ao dia, 53 milhões ao mês. Em relação aqui à rentabilidade, dando R$ 1,21 gerado e R$ 1,18 pago, dá uma rentabilidade do fundo de 1,16, 1,14% da taxa DI, 120% da taxa CDI. Em relação à tabela de sensibilidade no spread da carteira de IPCA ao preço médio do mercado secundário, na casa aí de R$ 95, ele dá um yield de 11,24, um yield líquido de 9,26 em relação à carteira de IPCA. Já em relação à carteira de CDI, no preço do mercado secundário aos 95, corresponde a um spread de CDI de 9,83, líquido de 8,55. Na tabela de sensibilidade, no yield médio estimado, cruzando aqui IPCA com o CDI, fazendo uma projeção média do yield anual de 14,6, ela dá aqui 16,71, isso se considerando aí o IPCA na média de 5,5%. Já na estimativa de rendimento médio por cota para os próximos 12 meses, na carteira IPCA, cruzando aí e pagando R$ 1,18, ela fecha aqui 5,5% da carteira IPCA e 12,6% na carteira CDI. Lembrando que na data da elaboração do relatório, a estimativa era de 14,6% para a CDI, fazendo aí o relatório Focus com 5,5% na estimativa de IPCA, podendo fazer até R$ 1,27 por cota. Mas, como verificamos, ele tem pago aí na última distribuição entre R$ 1,20 e agora R$ 1,18, fazendo 12,6% e 5,5% na carteira de IPCA. Em relação à carteira de ativos, pessoal, ele segue concentrado lá no grupo Durley, acima de 5%, fazendo 6,2% aqui da carteira do fundo, mas o grupo Durley não está sozinho, porque ele tem aí também o grupo Coruripe, formando 5,4% aqui da carteira do fundo, exposições consideráveis. Na concentração da Tecnomil, ele permanece lá com uma concentração superior a 6%, inclusive, e a usina Itamaraty, formando aqui também 5% da carteira do fundo. Para a Bahia Etanol, pessoal, o fundo tem aqui 1% da carteira exposta a este ativo, no montante aí de 24 milhões. Segundo a gestão, há aqui um acompanhamento da carteira em relação a este devedor, a Bahia Etanol. Segundo a gestão, a operação sofrerá aí uma amortização antecipada no montante de 8 milhões e 300 mil reais, equivalente a 27% da exposição atual do KNCA. Deste valor, 4 milhões e meio já foram recebidos no mês de maio e, em contrapartida, será realizada aí uma assembleia deliberando a respeito de diversos aspectos, dentre eles
a reformatação do fluxo de amortização do CRA para uma melhor adequação ao cenário de juros elevados que pressionam o fluxo de caixa da empresa na última safra. Segundo a gestão, ela destaca que a operação já foi amortizada em aproximadamente 60% do saldo inicial, representando atualmente 1,1% do PL aqui da carteira. Segundo a gestão, também a carteira do fundo permanece 100% adimplente, o que é bem tranquilo. Então, ponto de atenção aqui é a Bahia Etanol, porque ela tem 1% da carteira exposta a esse devedor, que sofreu aí uma amortização antecipada, muito puxado aí pela alta dos juros. Perfeito, pessoal? Lembrando que este vídeo não é uma recomendação de compra ou de venda de nenhum dos ativos aqui mencionados. Aos novos inscritos, bem-vindos. Você que permanece conosco, muito obrigado por isso também. E você que ainda não é inscrito, considere se inscrever. Se este conteúdo foi relevante para você, agora temos 2 vídeos ao dia. O primeiro às 5 e o segundo às 11 horas da manhã. Tudo isso para permitir uma maior interação de você, cotista, com o seu fundo imobiliário, através da leitura de relatórios gerenciais e dos principais documentos divulgados aí pelos fundos imobiliários. Perfeito? Voltamos com vocês num próximo vídeo. Fraterno abraço a todos. Até mais.